Olá pessoal, bem-vindos a esse novo podcast com o Filho e novamente estamos aqui, eu e o Chumbo Popo, então vamos aqui falar de um tema que é interessante e que está na atualidade atualmente. Vamos aqui falar desse tema e ver um pouco, trocar ideias a respeito dele e ver um pouco o que podemos tirar daqui, o que podemos aprender. Eu não vou perder muito tempo, além disso, Chumbo, acho que você já te conhece aqui, então dispensamos apresentações, mas vamos diretamente ao tema em questão. Olha, o tema que vamos falar aqui hoje é principalmente esse medicamento ali tradicional que o Madagascar está a usar para a cura e prevenção do Covid-19, que é o Covid Organics. O que você acha, segundo as notícias atuais, Chumbo? Tipo, como é que está essa situação? Depois eu ouvi a. Eu não vou falar o que eu acho, eu vou falar, tipo. Primeiro, eu ainda não sei o que eu acho, para ser sincero. Vou falar, tipo. Eu assisti a entrevista que me enviaste do. Na verdade, já tinha assistido uma parte só. Acho que o que você me enviou é o mais completo. Yeah. A entrevista que a France 24 fez com o presidente do Madagascar, eu achei muito engraçado, tipo. Então, a parte onde ele disse Madagascar, c'est un pays souverain. Yeah. Eu disse, acho que ela já pode terminar, não falar mais nada, já falou tudo. É bem interessante, acho que ele estava ali na pergunta. Continua. Tipo, o que eu posso dizer? Acho que é um bocado complicado, tipo, na verdade acho que é uma questão, essa cena vai ser uma questão mesmo da escolha de cada país sobre usar ou não usar, tá vendo? Yeah. Porque, e o Madagascar, tipo, pelo que eu ouvi do presidente, eles vão usar, e eles já começaram a usar, e acho que eles vão continuar a usar, porque está a funcionar, tipo, segundo o que ele disse, está a funcionar e não importa o que a OMS dizer e que os outros países disserem, porque no fundo, tipo, eles só vão falar, só vão questionar para saber, porque eles não podem fazer nada, tipo, o Madagascar criou um medicamento, disse ao mundo, eles podiam até não dizer ao mundo, tá sabendo? Poderiam não dizer ao mundo que encontrou um medicamento, mas, é como até o próprio presidente não usou as mesmas palavras que o Macron usou nos primeiros discursos dele, que estamos em guerra, estás a ver? Uma guerra, e é uma guerra de todos os países, estás a ver? Então, cada país, acho que ele também falou isso, cada país está a contribuir ou tenta contribuir para a cura, a prevenção, métodos, não sei o quê. Tipo, no início nós ouvimos países como a Malásia, acho que é a Malásia ou Acho que a Malásia que começaram a fazer limpeza em toda a cidade, a oferecer máscara desde o início, tá vendo? A máscara eram ofertas de favor, não sei o quê. Não estou certo se é Madagascar. Não, Madagascar não. Malásia. Se é Malásia, Malásia ou Singapura, não tenho certeza. Esses países da Ásia mesmo. Então Madagascar também, nesse caso, dada a sua contribuição, não só no tipo de prevenção ou no tipo de cuidado para evitar a expansão do vírus, mas também na própria cura, na cura e prevenção, foi o que ele disse, porque o medicamento é curativo e preventivo. E tipo, cada país, é como ele disse, o Madagascar é um país, em português não sei como é. Soberano. É um país soberano. É um país soberano, então nenhum outro país pode intervir, ou não sei o que, do tipo, ele praticamente, é praticamente assim, nós do Madagascar, vou falar como se eu fosse lá também do Madagascar, do país que vai curar todo mundo. Nós do Madagascar vamos utilizar esse medicamento para curar os nossos doentes.
não vos apresentamos a cura. Se vocês quiserem usar, podem usar sem nenhum problema, porque vimos alguns países africanos já fizeram encomendas do mesmo produto, que até acho que mesmo, não sei. Acho que já tem muito estoque dele, daquela coisa aí. Já tem muito estoque. Já tem muito estoque. O coisa, por exemplo, tem o Níger. Níger. Acredito que o Níger, Congo, Côte d'Ivoire, acredito também que fez a encomenda, se não estou em erro, salvo erro, mas realmente o discurso desse presidente ali do Andri, esqueci o nome dele, é bem interessante. Tipo, ele mesmo foi afirmativo nas palavras dele, porque como você disse mesmo, o que ele ali queria, ele fez entender que, olha, quem quiser, ele está disponível para ajudar, e quem não quiser, isso não é problema dele, porque ainda assim ele vai aplicar as mesmas medidas. O medicamento funciona, quer dizer, não foi testado, tipo, não, o segundo que ele disse mesmo ali, o medicamento não foi provado por testes laboratoriais, mas por experimentos e tal, e muita coisa funciona assim, tipo, por exemplo, quando ali nós vemos em geral, ou seja, primeiro para entrar bem no contexto, tudo isso, a nossa conversa aqui é mais baseada no que o presidente de Madagascar falou, não sei quando é que foi, acho que foi ontem, hoje, já não lembro, ali na TV, na televisão pública do curso da França, que é a TV, que é a France 24, e não somente disso, mas também baseado nas notícias que vieram saindo já alguns dias atrás. Porque eu não queria muito falar sobre isso antes, tipo sobre o Covid Organics, como eles chamam, nome bem original, antes de ter um pronunciamento assim direto do presidente, porque eu só estava a ver notícias assim de direita à esquerda e tal, que estavam a sair de todo canto, mas eu não tinha notícia oficial, apesar de que os jornais estavam a falar, mas estavam a falar no condicional, será que é isso? Subjuntivo, tipo essa coisa ali no condicional. Estavam ali a colocar algum certo grau de dúvida, tá vendo? Então, quando eu vi o discurso do presidente malgache, acho que foi um dos países africanos, primeiro, e eu vi esse discurso dele hoje. Então, agora eu tinha informações mais concretas, mais verídicas, informações oficiais do presidente de Madagascar. E quando essa cena ali então, voltando agora ao que eu estava a dizer, que é sobre testes e experimentos. Eles experimentaram, e você sabe, tipo, nas nossas comunidades africanas, muita coisa que nós usamos que não foi testada, não teve testes laboratoriais, mas funciona. Ainda não estou aqui a dar a minha opinião a respeito e tal do Covid, mas primeiro eu simplesmente estou aqui a fazer uma observação. Então, eu tenho uma história ali tal, de quando eu era mais novo, tá vendo? Eu nunca te contei. E é tipo quando eu devia ter por ali uns 9, 10, 11 anos. Eu quase que cheguei a ficar cego, tipo de um olho. Eu tinha problemas de tal de visão. Aquilo eles falam que é catarata, acho que é catarata, algo assim. E sabe, eu fui com, tipo, a minha medicação não foi com remédios ou medicamentos que foram assim feitos em laboratório. Eu estava mesmo a ficar, eu tinha catarata, só que em um estado menos avançado e tal, e já estava a começar a aparecer aquela cena branca e tal que aparece no olho normalmente. Não sei se já viste pessoas com catarata. Eu não sei se a doença mesmo é catarata, mas aquela, então, eu estava a ter esse problema e eu estava no Kimbo. E sabe quem me tratou? Foi a minha avó. A minha avó, ela dizia, olha, vou passar tipo, pela manhã, acho que pela manhã e pela tarde. Ela me dava, colocava acho que umas 2 gotas de açúcar, assim diluído, açúcar diluído em uma alta concentração no meu olho, e colocava também 2 gotas de uma planta, tipo o líquido de uma planta que se chama na nossa língua, né? Tipo em Guanama chama-se mandobo, mas acho que em português chama-se,
eu já vi ali os brasileiros a chamarem de uma forma, acho que é, poxa, esqueci o nome agora, mas é mais ou menos aquelas plantas quase que desérticas que tem um líquido e que aí também usam muito para certos tipos de Aloe vera. Aloe vera, uma coisa assim. acho que deve ser uma coisa do tipo. E tipo, há coisas que funcionam, não foram testadas assim por cientistas e tal, não foram testadas em laboratórios, mas que por experimentos a pessoa sabe, que por experiência sabe que funciona. E acho que é mais ou menos isso que está a acontecer com coisas em Madagascar. Acho que ele disse isso, o presidente. O presidente disse que o procedimento de como é que eu posso dizer? O procedimento de aprovação dos medicamentos tradicionais, vou fazer diferença tradicional e convencional, convencionais que encontramos nas farmácias, whatever. A diferença entre o procedimento de aprovação dos medicamentos tradicionais e os medicamentos convencionais é que os convencionais são esses que tipo levam no laboratório para aprovar, mas os tradicionais é normalmente com observação. Você aplica o medicamento e vê como é que a pessoa vai reagir no decorrer do tempo, tá sabendo? E ele disse que entre 10 a 7 dias a pessoa já não tinha mais sinais da doença, da vez que aconteceu. E nesse momento, até falando de uma outra coisa, que é daquele médico tradicional angolano que apareceu na TPO, na televisão, dizendo que ele poderá encontrar a cura. Eu me sinto um bocado infeliz, porque naquele momento também eu disse que, quem disse que ainda, eu disse mais ou menos assim, vendo e falei para mim mesmo, mas esse também é quem? Se os grandes médicos ou grandes medicamentos, antes de serem utilizados, precisam de grandes testes para aprovação, não sei o que. Eu disse isso e nesse momento eu me sinto meio infeliz porque tipo essa cena do Covid Organics tem lógica em dizer que os medicamentos tradicionais normalmente o procedimento de aprovação não é o mesmo, tá a ver? E nesse momento podemos dizer que talvez esse médico aí ele poderia também encontrar um medicamento e que não teria necessariamente a obrigação de fazerem testes, em laboratório. Não é esse o procedimento, não é esse o procedimento quando se trata desse tipo de medicamentos. E nesse caso, nesse caso aqui atual do Covid Organics, é uma questão, mas ainda podemos dizer que é meio arriscado, tipo, é risco que os países tomam, tipo, na verdade é como tudo, tá sabendo? Você toma o risco, também qualquer medicamento é assim, quando, mesmo depois do teste, quando é aplicado na primeira cobaia, é risco, porque aquela cobaia pode morrer, tá sabendo? Exato. Mas aqui já aplicaram em não sei quantas pessoas. E o presidente mesmo é quem está a dizer que já tem resultados. E as pessoas foram curadas, tá sabendo? Quer dizer que já passaram várias cobaias que passaram, que eles trataram com... podemos dizer cobaia porque foram os primeiros, não sei. É mesmo isso, de maneira... Foram tratadas, tá sabendo? E vamos ver como é que vai acontecer para os outros. Só que aí tem uma questão econômica e política que está sobre isso aí, eu só estava a rir muito quando Exato. Tipo, tem muito... A polêmica por trás disso tudo é a história, tá vendo? A história, o fundo político, econômico, a história toda que está por trás. E esse presidente, esse presidente ali, o Henri, eu esqueço sempre o nome dele, mas enfim, esse presidente que ele fez questão mesmo de ser afirmativo quanto ele apontou coisas que às vezes não gostamos de falar assim de forma aberta. Eu já vi também o presidente do Ghana também em um seu discurso com o presidente da França. Uma vez ele também fez um discurso meio ousado dessa maneira, tá vendo? Que ele fez afirmações
tipo, fez mesmo afirmações, foi afirmativo no seu discurso, e é a mesma coisa que esse presidente também fez. Por exemplo, quando ele disse que, olha, eu acho que, assim, pegando as palavras dele, eu acho que o problema do Covid Organics é que ele vem de África. Esse é o único problema, tá sabendo? E, eu acho que, sim, essa cena ali tem muito lobby por trás, tem mesmo muito lobby por trás, e é claro, a discriminação mesmo do facto de que, sim, algo bom venha de África, é um pouco complexo. Eles não querem. Você sabe mas não é muito. Primeiro é que se aprovarem esse medicamento ali para ser distribuído no mundo todo, olha, Madagascar vai ter um salto muito grande na sua economia. Vai ter um salto grande. Tipo, vai passar de um país super para pobre, né? Muito pobre, para... A sua economia vai mudar muito. Porque é muita gente a precisar. Ele disse 63º mais pobre do mundo. Imagina. Então, se isso acontece, tipo, se aceitam esse medicamento, ou esse medicamento mesmo, é tipo, muda tudo para a vida da comunidade mesmo, a população malgache, vai mudar de vida totalmente. E agora, essa cena, eu acho que, tipo, eu tenho aqui uma opinião a respeito dessa resistência que está a haver ali e tal. Primeiro, já se falou que houve testes. O que eu aconselharia nesse momento, por exemplo, o que eu diria para outros países, não os países todos do mundo, mas os países principalmente africanos, seria, se um país africano já conseguiu encontrar o medicamento, para poder ter certeza, ele já tem certeza, tipo assim, basicamente ele já tem certeza de que Madagascar tem resultados. Mas se eles ainda quisessem verificar, tipo, iriam até lá, mandariam médicos ou responsáveis, assim, pessoas enviadas, né, médicos dos outros países, viriam assistir pessoas doentes de Madagascar durante 10 dias ou 15 dias, que é o período de cura, 10 dias, né, entre 4 a 10 dias, acho que é isso que ele disse, que o presidente disse, ou então levariam, tipo, pacientes mesmo dos seus países, ficariam ali durante 10 dias ou 15 dias, tomariam esse medicamento. Quem quisesse, claro, perguntariam quem quer, assina documento, está de acordo, e lhe levam. Se curar durante esses 15 dias, é prova suficiente para ser usado. Tipo, não precisa necessariamente ser aprovado pela Organização Mundial da Saúde. O importante é que funcione. A organização, tá sabendo? Esse é que eu acho que deveria ser assim. Os países africanos se motivarem-se para garantirem que o medicamento funciona. Também eles assistiram com seus especialistas. E se os seus especialistas validarem, a opinião da Organização Mundial da Saúde fica um pouco irrelevante, porque tem factos, tá vendo? Eu vou falar tudo o que o presidente falou, porque acho que esse presidente acabou se transformando no meu presidente africano favorito. Sério, aquilo foi um massacre que aqueles jornalistas levaram. Ele tem sempre a tentar insinuar coisas. E o presidente tinha é como se... Uau, chegou um momento, eu tenho a impressão que ele já sabia todas as perguntas que iam lhe fazer, tá vendo? Porque ele teve resposta que lhe perguntaram, e era uma resposta mesmo perfeita, mesmo no ponto, tá vendo? Exato. E é como ele disse, tipo, o medicamento foi aprovado pelo Instituto como é que eu posso dizer? O Instituto de Recherche Medical, tipo de pesquisa, de pesquisa farmacêutica e whatever de Madagascar. E a questão é, aquele instituto de pesquisa é do Madagascar, não é da França, não é da China, não é dos Estados Unidos, não é do Canadá, ou da Alemanha, ou do Reino Unido, tá sabendo? Itália, tá sabendo? Essas cenas assim bem potentes. Tá sabendo? Não é das potências, tá sabendo? Porque o Madagascar, tipo, eu tenho certeza que o Madagascar ainda sofre com problemas, por exemplo, como paludismo, não sei o que, essas coisas aí, malária, que também tem em Angola.
A França não tem esse ramo de malária. Eu não sei se nos Estados Unidos tem ou no Reino Unido tem, tá vendo? Quer dizer que doenças simples que ainda existem lá, que ainda existem lá, eles não conseguiram curar, não sei o quê. Mas para esse Covid que todo mundo está aí, tá aí a rasca, aflito, já porque até ele próprio disse que já propuseram vários medicamentos que não funcionam e muitos deles são prejudiciais e ele está tipo a cloroquina em coisa, tipo a cloroquina em alta dose, ele disse que tipo tem seus efeitos secundários. A cloroquina, até mesmo no início, eu quando começaram a falar da cloroquina, eu falei com a minha tia que é enfermeira, com a minha mãe. Ela disse que a cloroquina era usada anteriormente para cura do paludismo, antes de estarmos. Porque atualmente usamos Quartem para curar o paludismo, mas antes era a cloroquina. Mas só que a cloroquina tem muitos efeitos secundários, por exemplo, acho que era vertigens e alergias, e deve ter muitos mais ainda, da forma que todo mundo está com medo dele. Então, já apresentaram os laboratórios do Ocidente, se assim podemos dizer, já apresentaram vários medicamentos, mas muitos deles não funcionam e ainda são prejudiciais, estás a ver? Então, sendo o laboratório sendo do Madagascar, já não tem credibilidade por ser mesmo do Madagascar, é isso que ele disse, estás a ver? E ninguém esperava, mesmo eu também não esperava que um medicamento viesse e que desse que falar, tá sabendo? Pelo menos eu não esperava que um medicamento viesse da África, por exemplo, da África, que desse que falar, tá sabendo? Eu também não esperava. Exato. Quer dizer que essa aqui, acho que é uma grande oportunidade, para terminarmos com essa escravidão mental, tá vendo? É uma grande oportunidade para os países africanos, principalmente os países africanos, terminarem com essa escravidão mental, essa dependência e este sentimento de que precisamos necessariamente, que precisamos necessariamente dos países ocidentais, tá vendo? Exato. Porque eu, por exemplo, quando comecei essa coisa do Covid, tem pessoas que estavam a voltar nos países dele, por exemplo, pessoas de Portugal estavam a voltar para Angola, não sei o quê. E falaram, e também me perguntaram, será que não vão mandar eu voltar, não sei o quê. Eu disse, por que eu vou voltar? Mas tenho certeza que quando encontrarem a cura, primeiro vai chegar aqui, depois quantos meses é que vai chegar. Quando o resto, no final, quando todos aqui já estiverem bem ali, é que vão enviar para a banda, lá para a África. Prefiro ficar aqui, estás a ver? Mas eu acho que tipo, falando, isso que você acabaste de falar, esse discurso ali de vou ficar, é o de muita gente. É de muita gente com quem eu conversei também. Isso só mostra que a escravidão mental é mesmo de todo mundo, tá sabendo? Da mesma forma que os ocidentais se sentem que, no caso dele não é escravidão mental, não sei como é que eu posso chamar, mas da mesma forma que os ocidentais sentem que todos os outros países precisam deles, da mesma forma nós também sentimos que nós precisamos dele, tá sabendo? Essa é a nossa escravidão mental, tá sabendo? E essa é uma grande oportunidade para os países africanos mostrarem que não, eles são mesmo soberanos e podem fazer as coisas com base às suas próprias com base nos seus próprios ideais e no que eles acharem que é melhor para o povo deles, tá sabendo? Porque muitos medicamentos são utilizados, não sei o quê, que todo mundo sabe que é prejudicial. Mas a OMS nunca abriu a boca para dizer que faz tal usar medicamento tal, não pode usar porque não é aprovado, tem esses malefícios e tudo mais, tá vendo? Não falaram nada, tá vendo? Mas no caso que é uma crise, que toda a economia do mundo está praticamente parada, de que quando o Madagascar começar a vender para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para a França, para a Alemanha, para não sei o que, para a China, imagine, vender para a China, para a Índia. Ele vai ter... Quantos milhões? Porque atualmente só a indústria farmacêutica
é uma das indústrias que mais faz dinheiro no mundo, tá vendo? E muitos medicamentos nem funcionam, as pessoas só tomam um medicamento para Porque segurar a cabeça. são dependentes mesmo, já são dependentes dessas drogas, assim vamos dizer, drogas em boa dose. E essa cena que você disse, tipo, esse ponto em que você focaste mesmo é uma oportunidade. Realmente eu concordo contigo. Isso, se nós não pegarmos essa oportunidade, eu acho que não sei quando é que a nossa oportunidade voltará a ser mais patente do que hoje para poder afirmar para poder afirmar a nossa voz, estás a ver, no mundo. Porque se os países africanos, é aquilo que eu estava a dizer há pouco tempo, de eles levarem seus especialistas em Madagascar e poderem verificar tudo isso, verificar os benefícios desse medicamento, porque isso não é simplesmente o que tem em jogo agora, não é simplesmente a cura de pessoas. O problema de um medicamento ter vindo de Madagascar e estar a ser motivo de tanta polêmica não é porque não funciona, justamente, até porque o presidente disse, isso é um problema de estar a vir de África e não pode vir coisa boa de África, e se alguma coisa boa vier de África tem de ser aprovada antes pelo Ocidente, tem de ser, e normalmente acontece assim, tipo, muitas coisas às vezes que vêm de África ou de africanos, as ideias são pegas e atribuídas ao Ocidente. Então isso é uma questão também política. E estávamos ali a falar, tipo, é uma guerra também, tá sabendo? Isso é uma guerra mesmo também, porque no final das contas, se os países africanos se aliarem a Madagascar, é claro, não podem se aliar de maneira irresponsável, tem de fazer, a verificação já foi feita, tipo, experimentos já foram feitos. Talvez poderão também fazer alguns experimentos em pouca escala nos seus países, e aprovarem, e pronto, colocam a União, a OMS de lado. Agora, tem uma coisa interessante no meio disso tudo ali. E que, olha, eu acho que também esse é o momento de talvez os países africanos criarem organizações, e que até na verdade já existem, mas atualmente são totalmente corrompidas, criarem organizações que tenham realmente uma voz africana. Uma voz que esteja ali para a África, para os países africanos. Tipo, por exemplo, a União Europeia, ela não depende, tipo, não pede opinião em nenhum instante de países africanos. Não pede opinião. Mas a União Africana é muito dependente do Ocidente. Se ela tomar uma decisão, não é uma decisão, tipo, aí é uma decisão que vai ser criticada pelo mundo primeiro e tem de ser aprovada pelo mundo primeiro antes de ser estabelecida. Ou então, o Ocidente é quem sugere ideias à União Africana. Então, acho que esse é um momento ideal para as organizações africanas se unirem e terem uma voz única sua. É claro, tem sempre ali a união dos países, né? Tipo, a união, como é que é? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, acho que é isso. E a ONU e outras organizações mundiais que velam pelos direitos universais e tudo isso ali. Ok, essas ali ninguém pode tocá-las, mas a África precisa começar a ter sua voz. E como disseste mesmo, esse é o momento ideal. Se nós não conseguirmos fazer alguma coisa agora, se ver, por exemplo, Angola, até agora eu não ouvi nada do presidente de Angola, nenhuma ação dele, o que talvez seja normal, mas ainda não ouvi nada da ação dele, ou então uma notícia de que foi um ministro em Madagascar, uma visita, porque as visitas oficiais do país ou toda essa coisa deve ser também mediatizada. Tem de haver uma voz, tem de saber, a população precisa saber o que o país está fazendo. Se for acho que o chefe de Estado, o ministro de Estado, o chefe da Casa Civil, não sei o nome do senhor, disse que só vai se usar o Covid Organics depois se a Organização Mundial da Saúde aprovar o medicamento,
Mas ninguém é proibido de, quê? De comprar por conta própria, mas não vai ser um medicamento oficial que do tipo Angola está a usar o Covid orgânico para curar o Covid-19, tá ligado? E tipo, ele, por exemplo, aqui segundo o coisa, segundo o, o jornal Mundo ao Minuto, ele, o coisa, justamente o Pedro Sebastião, que é o ministro de Estado, né? O ministro de Estado, ele diz mesmo que se deve ter cautela, ele está atento e tal, ok, o que é bom, está atento. Ele, por exemplo, aqui diz, devemos ter algumas cautelas, vamos devagar. Referiu ele. Somente se provar por A mais B que é benéfico, Angola vai abraçar necessariamente o ponto de vista dos outros países. E por enquanto estamos, tal como a grande maioria dos países, a assistir à discussão e à espera do comunicado numa perspectiva mais científica relativamente a isso. Mas eu acho que o país não devia esperar. Tipo, Angola não devia assistir. Angola devia fazer Sim, parte da discussão. Eu acho mesmo que não devemos só assistir, porque é como eu disse e vou repetir, essa é uma grande oportunidade para nós mostrarmos que nós somos Estados soberanos e somos livres de fazer nossas ações com base ao que achamos que será melhor para o nosso povo, tá vendo? Exato. Tipo, segundo a nossa identidade, porque se formos a ver tudo, ou praticamente tudo, se bem que essa não é a forma convencional, essa não é a forma que nos ensinam na escola, porque também quase tudo que aprendemos na escola vem do Ocidente. Vem do Ocidente, é um padrão ocidental. Tipo, praticamente todo o conhecimento africano segue a mesma raiz, estás a ver? Segue a mesma raiz, da mesma forma que as histórias e os contos africanos e a própria, como é que eu posso dizer, os próprios pensamentos africanos, os ditados, os provérbios são passados de boca em boca. É da mesma forma que o conhecimento medicinal também é passado de boca em boca, tá vendo? Exato. Porque na minha casa, por exemplo, você contou a tua cena da catarata. Na minha casa, às vezes eu, quando entro no quarto dos meus pais, eles são quimbandeiros, ok? Tipo, tem sempre uma raiz, tem sempre uma folha, tem sempre como é que eu posso dizer? Tem sempre uma raiz, tem sempre uma folha, tem sempre alguma coisa ali tradicional, sim. Aquilo é natural, é tradicional, né? Tipo, assim que usamos, a minha avó provavelmente falou na minha mãe que não, isso se usa para curar isso quando tem dor de barriga, toma essa aqui, faz chá com essa folha, não sei o que é, tá vendo? Sabe? E a minha bisavó provavelmente também passou para a minha avó e foi sempre assim, tá vendo? Da mesma forma que passaram os conhecimentos filosóficos, assim podemos chamar, os ditados e também foi se passar isso assim, tá vendo? E nunca precisamos de teste nenhum para saber que aquela raiz cura quando se ferve a água daquela raiz, quando é fervida, cura dor de barriga, nunca precisamos de nenhum. Simplesmente sabemos, é claro, o nosso conhecimento a maior parte do tempo é empírico, mas é um conhecimento que foi testado em massa durante vários anos, durante vários séculos. Experiência, tipo, por experiência adquirimos, também o conhecimento vem pela experiência. Então, há mesmo essa experiência, há esses experimentos que já vêm sendo feitos há muito tempo e, francamente, eu acho que Angola devia fazer parte da discussão, ir lá, ter com o presidente, conversar, o presidente de Madagascar, nesse caso, conversar e apoiar se realmente os resultados se provam ser se são verídicos, tá sabendo? E na verdade eu acho que são verídicos. Um presidente não virá diante do povo, diante de uma nação e do mundo inteiro, afirmar que tem um medicamento e até produzir, gastar economia nacional e produzi-lo para ser fake, para ser uma mentira. Não, acredito que não é isso. Vamos ser pragmáticos e dizer, se seja verídico ou não, o Madagascar vai utilizar aquele medicamento, isso é certo, porque o presidente
foi claro nessas palavras, Madagascar é um país, É um país soberano. Yeah. E tipo, vamos chegar num momento em que vai acontecer o quê? Os números de casos em França vão estagnar, vão estar sempre não vai descer para zero. Nos Estados Unidos também não vai descer para zero. No UK também não sei que não vai descer para zero. E vamos tipo, porque antes de continuar nesse ponto, tipo, voltando no início, o que estava acontecendo? Ah, não, na França X de casos, na Itália X de casos, nos Estados Unidos X de casos, em África não tem tantos casos assim. Estás a ver? Já estava a dar aquela dúvida, estás a ver? E as pessoas já estavam desconfortáveis. Por que que os negros não em África não estão a morrer? Em África não tem assim tanta. Não, por que em África não está a se morrer, então? Yeah. Já tinha aquilo aí que podemos chamar, aquela inveja, estás a ver? Já tinha aquilo, estás a ver? E também isso pode acontecer nessa questão do Covid orgânico, porque o Madagascar vai usar. Porque a eficiência lá no Madagascar já é boa alta, tá vendo? Acho que o Camarões também comprou, o Gabão, não sei quem também comprou, o Ninja, não sei se que também provavelmente comprou. E eles vão usar. E depois vamos ver aqui. Em África vai continuar sempre os números bem baixos em relação aos 50 mil que estão a morrer lá nos Estados Unidos. E depois vamos ver que eles provavelmente vão voltar atrás, vão continuar a insistir a bater na tecla para a aprovação daquele medicamento que nós não vamos, vou dizer que nós africanos, podemos dizer assim, nós não vamos precisar de testes laboratoriais na OMS, no laboratório do Massachusetts Institute of Technology lá nos Estados Unidos. Yeah. Em Harvard, tudo isso ali. Eles vão curar, não sei o que. E quando eles virem, Madagascar pode aumentar o preço e fazer a sua economia multiplicar umas 10 vezes, pá. Porque, pronto. Tipo, tem ali vai também. Ganhar mais crédito, tá sabendo? Vai ganhar mais peso também no ramo do. Pode até ganhar que é Nobel de Medicina, se existe, não sei. Sabe, como é que é? Israel também aparentemente tem coisa, tem um como é que eu chamaria isso? É tipo um medicamento, mas na verdade um preventivo, tá sabendo? Parece ser parece algum tipo de medicamento, eu ainda não li muita notícia a respeito, mas aparentemente também funciona, também está a dar resultados. Eu espero que, sinceramente, nessa toda a corrida, porque se Madagascar conseguiu achar uma cura e preventiva e também cura mesmo assim, que tipo remove a doença e tal, se conseguiu achar essa cura e outros países também estão a começar a entrar na corrida, com certeza eles vão entrar na corrida, estão a procurar também da fórmula, como estavam a perguntar qual é a fórmula e tal, quais são os outros. Mas olha, sinceramente eu acho que esse people também, de certa maneira, provavelmente acho que eles estavam a pensar que, cara, acho que tem o presidente, não sei, parece que acham que a África é tipo casa da mãe Joana, em que você vem e pergunta onde é que está o sal, o óleo, e te dão assim do nada. É tipo um jornalista de France 24, um jornal também, simplesmente não é uma organização não é uma organização, primeiro, da saúde, para dizer que talvez é uma troca entre a saúde e tal, e o presidente em rede pública vai perguntar qual é a fórmula, tipo assim, a ideia dele era que ele desse, não, a fórmula é essa aqui. Sinceramente, dá muita graça, mas eu espero que, sinceramente, esse medicamento possa ser tipo, os outros países africanos possam abraçar a causa e começar a verificar, tipo, ver como é que isso tudo, como é que eles vão gerir toda a situação, de modo a não simplesmente ficarem a assistir tudo acontecer e deixar Madagascar sozinho. Eu aplaudo os países que já estão a abraçar a causa e não somente estão a abraçar, mas como estão a dar o voto de confiança, porque na verdade é isso que precisa assim em África, tá a ver? Precisa de voto de confiança
entre os países. E quando isso acontece, quando o exemplo é dado, isso também vai se transmitindo nas comunidades, nas pessoas, nas localidades. A nossa mente também vai mudando. Se os nossos presidentes são capazes de fazer isso, de dar voto de confiança uns aos outros, então nós como pessoas também vamos ser capazes de dar voto de confiança uns aos outros, tá a ver? Confiar mais, porque atualmente nós não temos isso. Tipo, há países africanos que têm mais confiança uns nos outros. E acredito que, uma vez eu tive uma conversa com uns amigos, assim, também de outros países africanos, Gabão, acho, já não lembro muito bem, Burkina Faso, e eles vieram com uma pergunta de tipo, Congo também, vieram com uma pergunta de tipo, então, o filho, tipo, qual é o problema de Angola então? Porque parece que Angola é muito fechada para a África, tá a ver? É tipo, não se liga muito à África, não está ali para as coisas da África, é como se fossem muito fechadas. E eu disse, olha, eu não achei que fôssemos assim. Ele começou a me explicar e tal, mesmo a situação de visa, como é que é difícil e tal, adquirir o visa para Angola, como é caro em relação a outros países africanos que estão ao redor de Angola. E não somente eles me disseram isso, mas como também tem um senhor. Uma vez eu estava numa apresentação ali de como é que é? Uma apresentação cinematográfica em que pessoas viajam para a África, esses franceses que viajam para vários países do mundo, várias partes do mundo, fazem o tour do mundo, ou volta do mundo. E uns tipo, fizeram a África, tá a ver? Um fez a África, saiu do norte até ao sul, mas quando chegou em Angola, ele não conseguiu obter o visa e teve de passar, acho que na Zâmbia, algo assim, mas enfim, teve de passar no leste de Angola para poder continuar na Namíbia. E eu achei muito estranho. Afinal de contas, Angola, assim, lá mesmo primeiro na SADC, é um país muito fechado. E em si a SADC, em relação à União Central, né, tipo, aos países do centro, também é muito fechada. E eu acho que devia haver mais essa comunicação, tá vendo? E esse é o momento, esse é o mesmo, provavelmente a língua também, porque os demais de lá do norte falam francês. Não é provavelmente, é a língua. Mas o ponto principal, mesmo aquele que disseste e tal, que é, precisamos, essa é a oportunidade ideal, para podermos afirmar, tipo, colocar os pontos nos is, como dizem, tá a ver? Colocar um ponto de exclamação. Tipo, sobre essa questão aí da Angola, acho que podemos fazer tipo o tema do próximo podcast. Porque aqui também já tá. Porque Angola, na verdade, em relação aos outros países africanos, Angola tem realmente um sério problema de identidade. Tem um sério problema de identidade. Mas, tipo, falando de estar fechado em relação aos outros países, acho que é a questão da língua, porque a relação que a Nigéria tem com Ghana é muito diferente com que o Ghana tem com, vamos lá, tipo, que o Ghana tem com Congo ou com Angola, tá a ver? Acho que é a questão mesmo da língua, tá a ver? E é verdade que nos últimos 2 anos ou 3 anos mudou muita coisa, porque acho que Angola agora não precisamos visto para ir para Moçambique, para ir para a África do Sul, uma coisa assim. Para a África do Sul acho que já devia se fazer há muito tempo, porque tem muita gente que faz essa via aí. Mas acho que podemos falar isso no outro podcast. Olha, eu já queria ter esse debate com uma pessoa, tipo, com outra pessoa, sobre a falta de identidade dos angolanos em geral. Ok, então vamos falar isso nos próximos podcasts e tal. E eu até vou anotar aqui. E, valeu muito por essa conversa, por essa troca de ideia a respeito desse tema que é muito interessante, de atualidade. E eu espero que essa nossa conversa seja um primeiro passo para não simplesmente nós conversarmos, estarmos mais abertos, mas também para que pessoas como nós, jovens, não só, possam ter mais, refletir. Esse é simplesmente o primeiro passo para a reflexão. E agradeço muito a todos aqueles que ouviram a esse podcast, seguiram esse podcast. E pessoal, nos vemos no próximo podcast e tchau!